Olá, pessoal de Cordeiro e região serrana. Eu sou a professora Jânia, sou licenciada em Ciências Biológicas pela UENF, atuo como professora de Ciências Naturais na Rede Municipal de Cordeiro, na Escola Municipal José Pinho de Carvalho e na Rede Municipal de São Sebastião Atual. Atuo também como mediadora presencial no curso de Ciências Biológicas no Polo CEDERJ de Italcara. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os cordeirenses pelo acolhimento. Não sou do município de Cordeiro, mas trabalho na rede municipal há quase 10 anos e fui muito bem acolhida por todos. E sou muito grata por isso. Hoje te convido para um bate-papo sobre ciências naturais. Vem comigo. O tema da nossa conversa é matéria, estados físicos da matéria, propriedades da matéria e mudanças de estados físicos da matéria. Para dar início à nossa conversa, vamos levantar algumas dúvidas recorrentes no dia a dia das pessoas. O que é a matéria? O que leva a matéria a sofrer alterações em seus estados físicos? Corpo e objeto, qual a diferença entre eles? Evaporação e ebulição, tem diferença entre esses processos? Por que forma-se bolhas de água na superfície de uma garrafa de refrigerante ao ser retirada da geladeira? Como o orvalho da manhã é formado? Você já se perguntou sobre isso? Vem comigo que vamos tirar as dúvidas agora. Matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Os livros, o lápis, o ar, a água, o nosso corpo são exemplos de matéria. Corpo e objeto. Qual a diferença entre eles? Um corpo é definido como uma porção limitada de matéria. Por exemplo, uma porção de madeira, um pedaço de plástico. Se eu pego essa porção limitada de matéria e dou uma função para ela, por exemplo, transformo a madeira numa mesa, numa cadeira, ela deixa de ser um corpo e passa a ser um objeto. Propriedades da matéria. A matéria divide-se em propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais da matéria são aquelas comum a todo tipo de corpo, ou seja, não depende da constituição desse corpo. Como propriedades gerais da matéria, podemos citar massa e volume. Todo corpo tem massa, todo corpo tem volume, por isso ocupa lugar no espaço. Propriedades específicas da matéria são aquelas que dependem do material de que o corpo é formado. Podemos citar como exemplo de propriedades específicas da matéria, a densidade. A densidade dos corpos é diferente, cada corpo tem uma densidade específica. Então, podemos citar a densidade como propriedade específica da matéria. Estados físicos da matéria. Quais são os estados físicos que a matéria se encontra na natureza? Encontramos matéria na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. Mudanças de estados físicos da matéria. Sabemos que a matéria ela não se mantém no mesmo estado físico. E o que leva a alterações desse estado físico? As mudanças de temperatura. A variação da temperatura pode provocar mudança dos estados físicos da matéria. Assim, se eu aumento a temperatura ou se eu diminuo a temperatura, o estado físico da matéria também será alterado. As mudanças que ocorrem com o aumento da temperatura são fusão, vaporização e sublimação. Bem, o que seria a fusão? Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Onde ela ocorre, como ela ocorre? Ocorre, por exemplo, na indústria metalúrgica, quando os metais são fundidos, quando retira-se o gelo do congelador, ele passa do estado sólido para o líquido. Então, esses são exemplos de fusão. Vaporização. O que seria a vaporização? O próprio nome já diz, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Mas a vaporização pode ocorrer de duas formas. Temos vaporização por evaporação e por ebulição. E qual a diferença entre esses dois processos? A diferença está na velocidade com que esses processos ocorrem. Eu posso afirmar que a evaporação é o processo que ocorre de forma lenta, principalmente na superfície dos líquidos, sem o surgimento de bolhas. Um exemplo disso é quando a água da roupa molhada no varal evapora. Já a ebulição é o processo rápido que ocorre em todas as partes do líquido, com formação de bolhas de vapor.
Quando isso acontece, dizemos que o líquido está fervendo. Então, o café fervendo é um exemplo de ebulição. Sublimação. Sublimação é outro tipo de mudança de estado físico, só que agora a matéria ela vai do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. É observada facilmente no caso de algum sólido constituído por um material que sublima a pressão ambiente, como por exemplo o gelo seco. O gelo seco ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso. As mudanças que ocorrem com a diminuição da temperatura, temos condensação, solidificação e ressublimação. Bem, agora vamos voltar lá no início, quando a gente falou sobre as dúvidas recorrentes no dia a dia das pessoas. Por que forma-se bolhas de água na superfície de uma garrafa de refrigerante ao ser retirada do congelador ou da geladeira? Por que a formação do orvalho da manhã? Por que o vidro do espelho fica embaçado quando tomamos banho num dia muito frio de inverno com um chuveiro quente? Isso tudo acontece pela condensação. E o que é condensação? Condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Como assim? O vapor de água que encontra-se na atmosfera, ele se condensa e volta para o estado líquido. Daí o surgimento das bolinhas de água na superfície da garrafa de refrigerante. Uma curiosidade que muitas pessoas têm sobre esse fenômeno. Outra mudança de estado físico, quando diminuímos a temperatura, é a solidificação. O que seria a solidificação? Passagem do estado líquido para o estado sólido. Por exemplo, quando a água líquida transforma-se em gelo a ser colocada no congelador. Então, temos a solidificação. E temos também a ressublimação. O que seria a ressublimação? Seria a mudança do estado gasoso direto para o estado sólido. Algumas substâncias podem sublimar a pressão ambiente, são o iodo e a naftalina. E até o próximo vídeo.